Oba, oba, olá. Olá, boa tarde para vocês todos. Sejam todos bem-vindos a outra teoria. Muito bom dia para aquelas pessoas que já trabalharam, boa tarde para aquelas pessoas que estão no trabalho e boa noite a todos vocês que assistirem a esta live lá mais para o final do dia, seja lá qual for a hora do dia em que assistires a esta live. Considera-te saudado, seja bem-vindo a outra teoria. Juntem-se a nós, olá, cheguem, vão partilhando, vão comentando, que eu daqui a pouco vou enviar os bons dias, os boas tardes e os boas noites, eu vou ler alguns dos vossos comentários, antes de eu entrar para a live de hoje, claro. Eu nem sequer tinha intenções de fazer esta live, mas sabe, parece-me que a panela de pressão está a ser tão agitada em Angola que quase me deixou sem outra alternativa, não ser entrar assim bem rapidamente e falar com vocês. Sabe, só algumas considerações por tudo que está a acontecer em Angola. E eu vou dizer para vocês, a coisa mais evidente que está a acontecer em Angola, sobre esse mediático problema que nós temos da Exalgina Gamboa, a juíza Aejo, sei lá o que ela é, né? Essa do Tribunal de Contas. Bem, algo que nós sabemos que ela é gatuna, isso nós sabemos. É uma juíza presidente ou juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas de Angola. Ela é gatuna, nós sabemos disso, né? Agora, se ainda é juíza, é jubilada, já não é jubilada, foi demitida, pediu demissão por motivos de saúde, foi constituída, arguída, etc, etc. Tudo isso é treta. Tudo isso é treta. Nada disso, na verdade, importa. Mas vamos lá então, deixa eu trazer para vocês algumas considerações. E prestem bem atenção o título desta live, que diz: Angola é agora um país sem Estado. De verdade, eu não estou a exagerar quando estou a dizer para vocês que Angola é um país sem Estado. Eu não estou a exagerar, eu estou a falar a verdade. Olhando para Angola, olhando para tudo o que está acontecendo em Angola, é fácil alguém chegar à conclusão que em Angola não tem Estado. Embora tenha governo, não tem Estado. Angola tem governo e o braço armado do governo, que é a polícia de Angola, 47 anos no poder, há 47 anos a dar proteção à ditadura, a dar proteção à anarquia, ao roubo, aos assassinatos sumários que a própria polícia comete sobre o povo, sobre a população desarmada em Angola. E sabendo eles, claro, que eles podem fazer isso porque, em primeiro lugar, o MPLA precisa dessa violência policial para ameaçar o povo angolano, para que o povo angolano não se rebele, não se rebelia, para que o povo angolano não venha lutar contra o MPLA, porque isso é que está em Angola. Né? A Polícia Nacional de Angola é o braço armado do MPLA. A UNITA antes servia dessa desculpa para o uso de violência contra a população. Agora que a UNITA já não tem armas, a Polícia Nacional faz esse trabalho para o MPLA, né? O trabalho de terror constante contra a população angolana, né? Então, tudo isso que está acontecendo em Angola, deixa eu cá trazer para vocês. Mas na coisa mais importante mesmo, esse problema da Exalgina, essa gatuna, o problema desta gatuna juíza, ou juíza gatuna, né? E, sabe, isso nem sequer é um problema. Disse muito bem o presidente da Associação Justiça Paz, AJPD, Paz e Desenvolvimento de Angola, o doutor Serra Banco, falou muito bem que esta crise que existe na justiça angolana não é nova. Sempre existiu, sempre esteve lá. O que saiu de contornos agora é que nós agora temos um presidente mais fraco, mais fragilizado. É um presidente na qual as pessoas não se revêem com ele. Por isso é que essa crise exacerbou-se, tornou-se mais sonora. Porque, sabe, juízes gatunos Angola tem, sempre teve. Né? Desde que Agostinho Neto assumiu o poder de Angola, os juízes gatunos nasceram com o MPLA. Angola sempre teve esses juízes gatunos. Mas o que está acontecendo em Angola agora, atualmente, é este caso que nós estamos agora a aprender.
sei lá, a juíza Gatuna enviou uma carta para o presidente e de repente essa carta está na internet, o presidente envia outra carta para a juíza Gatuna, de repente está na internet, a Procuradoria-Geral da República envia uma carta para a Gatuna e para o presidente e a carta aparece na internet. Tudo isso, o que é isso que está acontecendo? Né? Tudo isso que está a acontecer é distração. Estão a nos distrair, é isso que está a acontecer. Eu não estou a dizer que a juíza Gatuna devia lá continuar, o que eu estou a dizer, tudo isso que nós estamos a ver aqui, estão a nos distrair de algo muito mais sério do que o problema dessa juíza, mas eu já vou chegar lá. Antes mesmo de eu falar, antes mesmo de eu começar, de eu falar para vocês porque que isso é distração, deixe eu falar então mas de um outro caso mediático que também precisa de distração dessa juíza Gatuna. E é o caso do Mangenas. Mangenas, esse angolano que nós viemos a saber que é membro do HDA, esse angolano que veio denunciar a participação de entidades políticas ligadas ao governo de Angola, não ao Estado de Angola, que o Estado de Angola já não tem. O Mangenas, esse cidadão angolano que veio denunciar a participação e o envolvimento e o apadrinhamento de entidades políticas ligadas ao governo de Angola ao tráfico de droga internacional. Sabemos nós que em Luanda, quando ele esteve em Luanda com a sua família, foi vítima de atentados de assassinato e depois ele foi à embaixada britânica pedir ajuda, não lhe ajudaram, e depois nós aprendemos também que o Mangena tivera saído de Angola e na Holanda se encontrava. Agora faz sentido porque ele disse que estava na Holanda, porque era uma questão de proteção, porque enquanto os cipaios e os sicários da polícia angolana, que é o braço armado do MPLA, ficassem preocupados em encontrá-lo ou procurá-lo na Holanda, ele estaria seguro no lugar que está. Ficamos nós agora a saber que o Mangena, na final, não estava na Holanda, está em Moçambique, e em Moçambique foram outra vez tentativas de rapto e potencialmente assassinato, não se sabe, porque nessa altura qualquer pessoa pode agora especular, certo? O Mangena e a sua esposa sofreram uma tentativa de rapto, de sequestro em Moçambique, e ele acabou, por causa chamou a atenção a situação e acabaram sendo levados por uma esquadra da polícia, na qual eles foram detidos. O que não faz sentido ser detidos numa esquadra da polícia porque ele não cometeu crime algum em Moçambique, certo? Aqui é que vocês vão começar a entender porque que eu estou a dizer que o caso da juíza Gatuna é distração. O Mangena não cometeu crime algum em Moçambique. Embora nós sabemos o que é Moçambique. Moçambique é MPLA.2, né? A Frelimo ou a Frelixo é MPLA lixo. É isso que eles são. São absolutamente irmãos gingongos. Os dois são tão incompetentes. Mas o pior de tudo é que os dois, a Frelimo em Moçambique e o MPLA, os dois fazem parte dos partidos que dão apoio ao tráfico de droga internacional. O Mangenas, não sei por que ele foi se atirar em Moçambique, porque a Frelimo, que é o partido que governa Moçambique, desse Niunce, é praticamente MPLA. O presidente da Frelimo, ou o presidente de Moçambique, o Niunce atualmente, também foi ministro da Defesa, como João Lourenço chegou no poder, também traiu o seu predecessor, como João Lourenço traiu o seu predecessor. No poder também esteve envolvido em roubos ou desvios de dinheiro, como João Lourenço esteve no problema dos canais, do problema dos navios de guerra que deveriam comprar, etc, etc. Então, o Mangenas, eu entendo, se calhar no desespero era preciso sair de Angola para algum lugar, mas foi praticamente se atirar no MPLA. MPLA de Moçambique, claro. Foi em Moçambique que o João Lourenço apareceu, né, a discursar ou a dizer que nós do MPLA e a Frelimo temos que estar atentos com os malandros porque eles não dormem. Né? O Mangenas, ao sair de Angola, de Luanda, para Moçambique, saiu das mãos do MPLA para as mãos do MPLA. Esse é o problema que há. Porque, pensem bem vocês, por que o homem está detido na prisão? Por que está na esquadra? Né? Ele não cometeu crime algum em Moçambique. Absolutamente nenhum.
O único crime que o homem cometeu foi ter dito para nós, os angolanos, como é que a droga entra para Angola e como é que ela sai de Angola para o Ocidente, para Portugal, para a Espanha ou para a Bélgica. E que para isso acontecer, conta com altas figuras do poder político de Angola. É tudo que o Mangena fez, nada mais. E envolve o ministro da Justiça, e envolve o Receado, e envolve entidades do SIC. Né? Como é possível o Mangena estar detido na polícia? E pronto, lá ele está na prisão, ou detido, retido, numa esquadra policial, e ele está com problemas de saúde, e a esposa fez alguns vídeos a apelar, a pedir ajuda para que a coisa seja resolvida, porque Moçambique, em Pelá, Frelimo, já está com planos de deportar Mangena e entregar na mão das pessoas a qual lhe fez fugir, a qual queriam lhe matar. Certo? E pronto, lá a sociedade, até deputados moçambicanos a fazerem vídeos, a pedirem intervenção da União Africana. A União Africana, sabe, se alguém quiser ver um grupo mais incompetente do que o MPLA, é olhar para a União Africana. A União Africana ninguém sabe se existe para fazer o quê. Eu, sinceramente, até agora me pergunto, existe para fazer o que se o centro na qual eles reúnem nem sequer foi dinheiro deles que construiu, foi a China que pagou aquilo, e quando pagou, colocou espias no prédio todo para saberem o que esses analfabetos andam a falar, certo? Então aqui vai, sabe? Pessoas de Moçambique a pedirem proteção para a vida do Mangenas, porque entendem o perigo que é. O Mangenas voltar para Angola, certamente o homem será morto. Se o homem não ser morto primeiro, será envenenado, como fizeram com Nito Alves, e o homem acaba sendo maluco. É. Tudo que um cidadão fez foi denunciar o tráfico de droga internacional, que conta com o apadrinhamento de indivíduos políticos do governo de Angola, e lá está, a vida do homem está em perigo. Mas o que mais preocupa não é necessariamente o caso do Mangena. O que mais preocupa é o silêncio de Angola frente a isso. Esquece o João Lourenço, esquece, esse não é pessoa. O João Lourenço não é importante para nós. Mas as entidades angolanas que defendem os direitos civis, os direitos humanos, os bispos angolanos, esses da SEAST, desde que lhes pagaram a igreja, ou lhes prometeram a igreja e permitiram que as eleições fossem roubadas, estão todos calados. Padres, pastores, ninguém fala da vida de um angolano. Um angolano que está praticamente prestes a perder a vida, sendo ele em Moçambique, que é em Pelá, ou ser deportado para Angola. Ninguém fala sobre o bem precioso desta família. A sociedade civil está tão imunizada com a violência do MPLA que praticamente nós só olhamos para isso e do jeito nós sabemos exatamente o que é isso. O Mangena está agora a viver o mesmo que Isabel dos Santos vive, o mesmo que Tizé dos Santos vive, o mesmo que Augusto Tomás viveu, etc, etc. Está agora a enfrentar a força de um governo parte do crime organizado a usar leis de Estado para ir atrás deste cidadão. Não existe nada, não existe maior pesadelo do mundo quando alguém tem que enfrentar as leis de um Estado contra o indivíduo sozinho, simplesmente para satisfazer ou proteger pessoas criminosas que fazem parte do governo de um país. A sociedade não fala nada. Sabe? É nessas alturas que eu chamo pela UNITA. Eu não estou a chamar pela UNITA para conhecerem se o que o Mangena disse é verdade ou não. É chamar para a UNITA, para a proteção do bem mais precioso que o ser humano tem, a vida. Sabe, como é que o caso do Mangena ainda não está-se a debater na Assembleia? Como é que a UNITA ainda não está a convocar manifestações para a proteção da vida de um ser humano que está claramente a ser perseguido por pessoas que fazem parte do crime organizado no governo de Angola?
como é possível esse silêncio, né? Porque não se espera do MPLA, não se espera absolutamente nada, é preciso deixar aqui bem claro. Mas a UNITA, cadê a UNITA? Não está-se a falar em comunicados de imprensa, não é disso. Está-se a falar em manifestações. Angola não precisa palavras, precisa ações. E a UNITA é um fator importante nessa luta de ações, porque a UNITA eventualmente será a maior beneficiária quando o MPLA sair do poder. Cadê? Né? Por que esse silêncio? Ninguém está a falar que a UNITA, sabe, fizeram aquela brincadeira do laborinho, né? Agora sabemos que quando levaram o laborinho na Assembleia com os deputados, e todos os deputados voltaram e disseram, não, Angola não tem problema de tráfico de drogas. Sabemos agora que afinal pagaram esta família do Mangena $1.500 para que eles ficassem calados. E foi naquela altura que o rei de Espanha estava a visitar Angola, e o navio de Angola que foi para a Espanha ou apanhado em território espanhol com 3 toneladas de cocaína. Afinal sabemos por que os deputados vieram todos dizer que não, Angola não tem problemas de cocaína, não tem problemas de droga, quando na final tem, porque eles pagaram esta família. Por que os deputados estão a se vender tão barato? Por quê? Por que estão a se vender assim tão barato? Por que não se organizam? Né? Só por um instante. To the rest of the world, I would like to make a few statements in regards an Angolan citizen that right now is about to lose his life. Right now is detained in Mozambique, a country in southern Africa. This Angolan citizen called Mangena is a guy that has denounced the participation of Angolan political entities, part of the government of Angola. Mangena has denounced their participation on international drug trafficking. Angola, part of the CIA, if you go to Factbook, it's a CIA website, right there, the CIA assessment about Angola says that Angola is a country that provides safe haven and logistical help for the international traffic of cocaine. So Mangena, as Angolan citizen, was part of this world, was part of it international traffic. And there are people from the minister, from the interior ministers of Angola that literally are the people who given safe haven for the whole traffic to happen. The Angolan became a route for the drug to enter Portugal, Spain or Belgium. So this citizen, he already suffered an attempt of assassination in Angola. He managed to flee from Angola to Mozambique. And right now, the Mozambique entities, they want to deport Mangena back to Angola, where potentially he could be killed or assassinated by the Angolan, what they call support chief. Support chiefs, they literally assassins. So a couple of days in Mozambique, Mangena and family they've been suffering with a string of a secret operation to abduct them and maybe bring them to Angola. The Angolan justice system has collapsed. Angolan judges are all involved in corruptions, in mismanagement of the public funds. So there is no justice for this Angolan citizen Mangena. There are nothing other than death awaiting for Mangena, and all for the crime to be brave enough and tell the world that yes, Angola is part of the international drug trafficking route, which CIA itself knows that, because CIA itself has said that. DEA, USA knows that. So there is no secret.
And there is this citizen literally asking help to protect his life and his family life, right now detained in one of the Mozambique's police stations, is about to suffer deportation to go back to Angola, where we will face the people who had the most interest to kill him. It's gobsmacking to me how the world operates. So the whole world goes out about talking about the war on drugs. This is what it is, the war on drugs. Angola has been providing logistical help for the drugs to go from South America to Europe mainland. Angola has been part of this love triangle. And we've got now an Angolan citizen saying to the world, this is how the drug goes to Portugal, this is how the drug goes to Spain, this is how the drug goes to Belgium. And the world, instead of protecting Manjena, they're about to give Manjena back to the hands of the people that have the most interest to kill him. Because these people, they are part of the international world trafficking. CIA knows that, DAA knows that, FBI knows that. Angola is a narco state. We all know that. Why no one's doing anything to help a life of a simple citizen, a person brave enough to come out and say, this is it. This is how the drug makes his way from South America to Europe mainland. Because Angola and Mozambique provide safe haven for that, and for that to happen, they counting on the interior ministers people. The interior ministers as an institution provide protection for the drug traffickers to use Angola as a logistic port, or Mozambique as a logistics port. Not long ago, one of Frelimo, which is the government party in power in Mozambique, one of his deputies, or in other words, congressmen, he was caught with cocaine. So yes, between Angola and Mozambique, they are pretty much twins when it comes to drug. There is a citizen, Angolan citizen, about to be killed or assassinated, that needs everyone's help to protect him. He needs help of CIA. He needs help of FBI. He needs help of DIA. This guy, he has denounced to the world how the drug is being used in Angola to reach mainland Europe. Please help Manjena. Right now, he is detained in Mozambique police station without committing a single crime. After Angola sent government legal assassins or sicarios to go and kill him in Mozambique. Manjena is still alive, but maybe not for long if we sit by and do nothing. It will be a loss for the Western world on his war on drugs to step up to the plate and help him. Mudando de assunto. Então, é isso que nós vemos em Angola, sabe? Nós vemos um país sem Estado. Para nos desviar as atenções sobre o caso de Manjena, que é praticamente um caso que envergonha o governo de Angolano por ser apanhado com as calças na mão, por ser esse padrinho do tráfico internacional de droga, nos atiraram a juíza Gamboa, ou a juíza Exalgina Gamboa, essa mãe gatuna. Para todos os factos, ela roubou dinheiro dos cofres do Tribunal de Contas, enviou para Portugal, enviou para Nova Iorque. Claro que esses lugares onde esses assimilados mandam os seus dinheiros, a mesma coisa acontece com João Lourenço. O dinheiro de João Lourenço está em Portugal, está em Nova Iorque, está em Londres, etc. Está nos Estados Unidos, claro, onde ele tem casa, a filha dele tem casa e o neto dele de 10 anos comprou casa de 2 milhões. É para lá que vai o dinheiro, certo? Então, dá para ver que tudo isso é para, sabe, o caso dessa Exalgina é para nos desviar as atenções e para aumentar na pressão, para nós não falarmos de um outro caso ainda mais mediático. Enviaram os juízes e procuradores a fazer manifestações em Angola hoje, né?
Meus irmãos, desde quando é que os juízes e procuradores de Angola têm cojones para fazer manifestações, se não for o MPLA lhes autorizar a fazerem essas manifestações? Claro que eles a fazerem isso, nós estamos a se esquecer de um caso ainda mais perigoso, um caso ainda mais importante, e envolve um outro juiz-presidente, ou juiz-conselheiro, ou juiz-presidente-conselheiro do Tribunal Supremo. O Joel, ou Noel, ou Loel, Lionel, este é um grande gatuno. Tudo isso que nós estamos a ver acontecer em Angola é para nos desviar as atenções do caso Lionel. Não por outro, sabe? Esta Ejalzina Gamboa disse o filho dela, né? Disse o filho dela numa carta aberta que escreveu, que tem uma relação excelente com João Lourenço, com a família Lourenço. Há agora informações que recentemente a Ejalzina tentou contactar a primeira-dama de Angola e não lhe atenderam. E tem agora informações que, sabe, as pessoas trouxeram a informação dizendo, não, a Ejalzina queria ficar com 1% da refinaria do Lubito, quando na verdade ela mesmo diz que não, quem lhe ofereceu 1% da refinaria do Lubito foi o próprio João Lourenço. Agora querem lhe acusar de um crime na qual o João Lourenço deu para elas, esse tal 1% da refinaria do Lubito, certo? O que é que nós temos? Temos juízes gatunos, juízes envolvidos ou macomunados com empresas de terroristas, pessoas que apoiam o terrorismo no mundo. Essa do Tribunal Constitucional faz parte deste grupo, o do Tribunal Supremo. Então, o do Tribunal Supremo é o problema. Estão a tentar nos distrair para nós não pensar no Lionel, no Tribunal Supremo. Porque o Lionel no Tribunal Supremo tem muito mais importância para os crimes que o João Lourenço está a cometer. Porque sabe que se algum dia João Lourenço for chamado, é para lá que os seus casos vão lá chegar. O Lionel no Tribunal Supremo é garantia do João Lourenço, nada mais. Porque, para falar a verdade, o Lionel nem sequer havia ganho o concurso para ser presidente do Tribunal Supremo. Ele saiu em segundo lugar, mas João Lourenço deu a volta por cima e lhe colocou lá, certo? Então, o que é que nós temos no Tribunal Supremo? Temos um juiz, presidente gatuno, que rouba dinheiro, faz negócios consigo mesmo, crimes de peculato, passou por cima de outros trabalhos, de outros indivíduos que fazem parte do tribunal, para enviar a sua filha em Portugal e ir fazer o doutoramento, pessoa que nem sequer tinha chances de lá chegar, né? É este que tem a fechadura de 1 milhão de kwanzas na porta do seu escritório. É este que paga a empresa da sua esposa para cuidar do jardim do tribunal. É este que andou a extorquir pessoas criminosas que tinham os seus processos a serem julgados, para que se apagasse os processos tinham que pagá-lo. Andou a vender sentenças. Então, vocês conseguem ver que enquanto nós estivermos a falar da mãe gatuna que nunca falhou uma oração às 5 da manhã quando levanta, nunca falhou de rezar, que agora se calhar vai rezar para o diabo que lhe carrega, nós temos aqui um juiz ainda mais perigoso, um juiz na qual a sociedade deveria estar virada. Ficamos aqui, o seu sobrinho testa de ferro que foi extorquir Augusto Tomás, está agora preso e tudo virá para ele. Mas tudo isso vai acabar se João Lourenço lhe manter aí no poder, porque qualquer processo vai acabar nas mãos dele. E se for um processo contra ele, ou contra o seu testa de ferro, ele terá o poder para simplesmente aniquilar isso, assim como fez com o processo de Higino Carneiro. João Lourenço, depois de Higino Carneiro ameaçar João Lourenço ordenou Lionel para travar o processo de Higino Carneiro e só veio agora à tona a enviar um recado para Higino Carneiro, simplesmente porque Higino Carneiro manifestou o desejo de concorrer a presidente do MPLA, o que automaticamente poderia concorrer a presidente de Angola, o que tiraria o jovem protégé, ou a pessoa na qual as pessoas na qual João Lourenço quer deixar no poder, que são duas, Laborinho ou Adão de Almeida, certo? Então, para mandar o recado no Higino Carneiro, os do Tribunal Supremo já apareceram a dizer que vamos reaver o teu caso, para ver se tudo foi mesmo feito às ordens ou se tem qualquer coisa que temos que te chamar de volta e te enfiar na prisão. E nós vimos esse comportamento criminoso do governo de Angola, do lado político,
a operar agora de novo com a Gelzina Gamboa. O que foi que aconteceu? João Lourenço disse se demite. Ela disse, não vou me demitir. João Lourenço vai no Pitra Gross e diz, olha, começa um processo contra essa senhora. Foi constituída a arguida. A tia, depois de ser constituída a arguida, agora vem, por motivos de doença, quero pedir minha demissão para ser jubilada antecipadamente. Ela não pode ser jubilada porque não é uma juíza de carreira, certo? Adão de Almeida sabe disso. Adão de Almeida foi dizer no João Lourenço. Então nós conseguimos ver como um governo de gema criminosa, um governo de gema de organização do crime, move as leis do nosso país para conseguir tudo o que quer. E tudo isso com a bênção do cidadão número 1 de Angola. Ou como a esposa do Mangena diz, chamam-lhe o zero. É João Lourenço. David Boio, esse jornalista angolano, acho que é afeto a Camunda News, escreveu algo similar e que faz muito sentido. A tosse na tuberculose não é a doença, é consequência da tuberculose. Se quiseres curar a tosse, tens que curar a própria tuberculose. E as Gelzinas Gamboas e os Leonéis, os Pitra Gross e qual é essa do Tribunal Constitucional? Esta outra, qual é o nome dela? Essa jovem do Tribunal Constitucional que saiu do MPLA direito para lá. Tudo isso é consequência do regime político que Angola vive. E esse regime político é liderado por João Lourenço. O que quer dizer que o problema de Angola é o próprio João Lourenço. Não são esses juízes gatunos. Disso nós sabemos. Nós sabemos que Angola é um país governado por criminosos. Mas o verdadeiro criminoso de Angola é o presidente de Angola. É o João Lourenço que permite que isso aconteça. É o João Lourenço que, em cima da família do Mangena pedir ajuda, ele mantém-se no silêncio e mantém Laborinho no lugar. Ao ponto que Angola agora envia os seus indivíduos da secreta para ir sequestrar um cidadão angolano no país do outro. Claro que já fizeram isso no passado, não fizeram? O Miala fez isso com o filho do Savimbi, sequestraram-lhe e trouxeram-lhe para Angola, não foi? Então vocês começam a ver, sabe, colocando um problema no prato, você não consegue ver exatamente aonde esse país está, mas se colocares todos os problemas no prato, consegues chegar-se a este diagnóstico que Angola não tem Estado, só tem governo. Que o Estado de Angola foi completamente aniquilado, porque quem está no Tribunal Supremo é criminoso, quem está no Tribunal de Contas é criminoso, quem está no Tribunal Constitucional é criminoso, quem está na secreta é criminoso, quem está na Presidência da República é criminoso, quem está na Procuradoria-Geral da República de Angola é criminoso. São todos criminosos. Isso não é um Estado, é um governo de criminosos. Mas no meio disso tudo, me incomoda mais o silêncio que, sabe, eu não estou a falar isso para criticá-lo, mas o silêncio quase ensurdecedor de Adalberto Costa Júnior nesse meio todo me incomoda muito, muito. Angola encontra-se numa posição tão frágil, tão débil, nunca antes visto. Os angolanos em pleno tempo de paz vão às embaixadas de Portugal, do Brasil e de França aos milhares para abandonar o nosso país. Em tempo de paz, 20 anos depois. Isso nunca aconteceu em Angola. Aos milhares, os jovens angolanos querem abandonar Angola. 55% da população juvenil de Angola está desempregado. E o restante, a maioria, é empregado pelo mercado informal. O que, se colocar em perspectiva, talvez seja 68% da juventude de Angola é desempregada. Angola nunca antes lá esteve. Nunca antes esteve nas circunstâncias em que se encontra atualmente. E a nossa esperança, o nosso candidato, está a andar pelo mundo para ir dar conferências sobre democracia. Está aí a dizer que o MPLA gastou 1,7 bilhão do dinheiro do Banco Mundial nas eleições de Angola. Isso nós sabemos, eles são criminosos. Não se pode esperar um criminoso não cometer crime.
Se eles são criminosos, eles têm que cometer crime, porque o título de criminoso tem que vir com o crime. O que o MPLA faz ou deixa de fazer já não surpreende absolutamente ninguém. Mas o nosso candidato, o nosso líder, a nossa esperança, deveria participar, deveria movimentar a população para fazer marchas contra as perseguições políticas, as perseguições criminais que estão a fazer, por exemplo, contra o Mangena. Não necessariamente pelos problemas legais que ele tenha, mas para a proteção da sua vida. Agora, Adalberto Costa Júnior anda pelo mundo inteiro a dar conferências sobre democracia. O deputado Francisco Viana atirou para a cara desses hipócritas democratas, que vocês vêm para aqui falar de democracia e todos vocês, sabem muito bem que a Frente Patriótica Unida venceu as eleições em Angola, mas mesmo assim, vocês apoiam o ditador que roubou as nossas eleições. E todos vocês têm a boca, conseguem encher a boca e vir falar em democracia. Que democracia é essa que vocês são capazes de abandonar quem democraticamente venceu as eleições e apoiarem um ditador? Ele teve a coragem de falar isso. Adalberto Costa Júnior deveria utilizar esta posição. Mas não, está vindo nos falar do que aconteceu nas eleições. Todos nós sabemos que as nossas eleições foram roubadas. Quem é que não sabe? Qual é o angolano que não sabe que essas eleições foram roubadas? O que é que o Adalberto Costa Júnior está à espera, está a fazer? Para mim, é minha opinião, e tomara que vocês não se reveem nesta opinião, mas é uma opinião válida. O que me parece que ele está a fazer é que ele está a esperar que o poder lhe caia no colo. Não precisa fazer muito para ele conseguir ter o poder, porque o MPLA está a se autodestruir. Mas o MPLA não vai se autodestruir sem antes destruir o tecido fabril da sociedade angolana. Quando o MPLA abandonar o poder em Angola, nós angolanos teremos nos transformados em monstros. Pessoas que já nem sequer se importam com absolutamente nada. E é esta nação que o Adalberto Costa Júnior poderá eventualmente herdar se simplesmente ficar calado e fazer nada. Vocês não estão a me acompanhar, eu vou dar-vos um exemplo. Meus irmãos, o que é que nós estamos agora a ver em Angola, certo? E é isso que eu acho que aconteceu com o Adalberto Costa Júnior. Lhe disseram, fica calado, espera, fica aqui, não faça nada, que o poder vai te chegar no colo e ele está a obedecer. E se me disseres quem é que lhe disse isso? É o Ocidente. E se disseres como é que chegaste a esta conclusão? É muito simples. Vamos lá aqui falar de coisas importantes. O que é que vocês estão a ver atualmente em Angola? Todos os líderes ocidentais querem ir para Angola. A Alemanha virar a bunda para Angola. Macron vai agora para Angola. O rei de Espanha foi para Angola, presidente italiano foi para Angola, o Marcelo, então, esse não se fala, parece que tem cubata em Angola. Os Estados Unidos, então, é aos beijos com Angola. Nós começamos agora a ver o Ocidente todo a virar para Angola. Alguns meses atrás, o tio Lavrov veio a Angola, ameaçou o João Lourenço falou vai ficar aqui distante nos problemas da guerra com a Ucrânia, certo? E agora que a ONU lançou aí esta nova votação sem interesse nenhum, Angola absteu-se. Certo? Antes tinha votado contra, agora a favor do Ocidente, agora absteu-se depois de ser ameaçado. Mas aqui é que está o problema. O João Lourenço, sabe, o Ocidente aparecer assim em grande em Angola, nós angolanos pensar que o Ocidente apoia o João Lourenço, apoia as políticas de João Lourenço. Não apoia. E você vai me dizer, mas como é possível que ele não apoie se estão todos aqui? Por uma questão única. O João Lourenço está a ser encurralado pelo Ocidente para lhe tirarem do caminho. Está a ser encurralado. E quando lhe tirarem do caminho, vão dar o poder a Adalberto Costa Júnior. É exatamente isso que está a acontecer. Se vocês me disserem, mas como é possível? Aqui vai. Meus irmãos, o João Lourenço representa absolutamente tudo. Tudo que o Ocidente odeia. Tudo. O João Lourenço, se olhares para o João Lourenço é igual a Vladimir Putin. As mesmas razões que está a fazer o Ocidente entrar na guerra da Ucrânia por causa de Vladimir Putin, o João Lourenço tem tudo isso. Se olhares para Vladimir Putin, e olhar para o João Lourenço, você vai ver que não existe diferenças alguma.
São os dois corruptos, são os dois gatunos, são os dois manipuladores do poder judicial, são os dois ditadores, etc, etc. Então, é impossível que o Ocidente, na Rússia, odeie a Rússia o suficiente para ir na guerra com eles, e em África o Ocidente ama alguém que é igualmente a imagem de Vladimir Putin. Não é isso. O Ocidente não ama João Lourenço. Estão a lhe encurralar para lhe tirar do poder. E quando lhe tirarem do poder, vão entregar o poder a Adalberto Costa Júnior, porque é a coisa natural. Adalberto Costa Júnior é a pessoa que haverá de herdar o poder de Angola. Mas isso só vai acontecer depois do Ocidente chegar a encurralar João Lourenço completamente. Com esses empréstimos que ele está aí a fazer, e depois ele pega o dinheiro, entrega na Matapalo e desvia o dinheiro, e depois dá no Quenda e faz campanhas, etc, etc. Todos esses dinheiros, quando estiver numa posição de dizer, sim senhor, agora podemos apertar esse homem, se ele não sairá bem, sairá mal. O poder vai na mão de Adalberto Costa Júnior. Mas algo a considerar é, claro que é isso que eu quero. Eu quero que Adalberto Costa Júnior seja presidente de Angola, porque ele é a melhor opção para os angolanos. A única coisa que me preocupa nessa estratégia, na qual me parece que Adalberto Costa Júnior está feliz em ver acontecer a autodestruição de Angola para que ele possa assumir o poder depois de não sobrar mais nada, é que se o Ocidente entregar o poder na mão de Adalberto Costa Júnior, Adalberto Costa Júnior não terá poder nenhum. Porque o Ocidente vai chegar nela e dizer, da mesma forma que nós te demos o poder, podemos também te tirar o poder. E para que nós não te tiremos o poder, terás que fazer tudo aquilo que nós decidirmos. Por exemplo, poderão travar o desenvolvimento de Angola. Quer dizer que tu estás a desenvolver demais, que vais passar os valores indicados, ou valores de chaves indicadores, por exemplo, de um país ocidental. Tu, africano, não podes te tornar mais desenvolvido que o Ocidente. Ele não terá outra solução para a não ser baixar as botas, porque não foi dado o poder, ele não conseguiu o poder, porque ele lutou e o povo lhe entregou. Irá conseguir o poder, porque o Ocidente tirou o João Lourenço do poder e lhe entregou o poder. É isso que está a acontecer em Angola. Nós, às vezes, ficamos muito parados em tentar perceber as pequenas gotas que nos deixam aqui de lado, essas pequenas migalhas de informação que nos deixam, e não pensamos além. Além é que nada do caso da Exalgina Gamboa, no caso do Lionel, no caso do Joel Lionel, ou sei lá o quê, é tudo gatuno. Nós não pensamos que nestes gatunos, nos casos desses gatunos todos, ficamos aqui atrapalhados a olhar para os casos mediáticos dos gatunos. Na verdade, nós não estamos a ver o que está acontecendo no nosso país. Porque não pode ser, não dá para aceitar que seja normal o Ocidente pactuar com João Lourenço, porque o João Lourenço representa tudo que o Ocidente odeia. É ditador, ele é apoderador dos poderes, ele manipula, ele se enriquece do mesmo jeito que Vladimir Putin faz as coisas, João Lourenço faz as coisas. Então o Ocidente não pode chegar e dizer em África isso é válido, mas já na Europa não é. João Lourenço está a ser colocado num canto pelo Ocidente. Todos esses países ocidentais vão chegar em Angola, vão lhe remover do poder e entregar o poder para Adalberto Costa Júnior. Será uma vitória para nós, claro, será um bem para nós, claro, mas nós teremos um presidente potencialmente marionete do Ocidente que não poderá fazer muita coisa se não for a linha do que o Ocidente acha melhor para Angola. E para isso, por exemplo, o FMI, o Banco Mundial, são coisas utilizadas pelo Ocidente para manter países subdesenvolvidos, porque o FMI poderá chegar em Angola e dizer, tu não podes produzir mais de X milhões de barris de petróleo por dia. Porque tem que controlar isso, tem que controlar aquilo, tem que levantar a taxa. E assim é que se destrói nações, através de presidentes não eleitos. Angola está a ser destruída por um presidente não eleito. E se Adalberto Costa Júnior chegar no poder, com o poder dado na mão pelo Ocidente, ele não terá poder de mudar muita coisa para o benefício de Angola. Claro que vai mudar um juiz gatuno aqui ou ali, claro que vai mudar o Miala, claro que vai mudar o Laborinho, mas isso não é que faz Angola, Angola. O que faz Angola, Angola é a nossa aspiração e os nossos sonhos de lutar por uma vida melhor. Nós não queremos
donativos de Estados. Nós queremos ser independentes para conseguirmos nós mesmos o estilo de vida que queremos viver. É isso que faz das pessoas, é isso que as pessoas livres fazem. Porque eu não acredito que o angolano quer ficar sentado à espera que o governo lhe dê 25 mil kwanzas do Kwenda. Isso não é vida. O angolano quer é que as leis sejam respeitadas, é que as leis da competição sejam respeitadas, é que hajam juízes idôneos e acima de qualquer justificação criminosa para estarem à frente dos casos quando se vier julgar. Se haver conflito entre duas partes, saber que o juiz julgou este caso na melhor das suas habilidades. E não é o caso do Joel que diz: se não me deres 6 milhões de dólares vais continuar na prisão. Não é o caso do Zeca Muchima, que mesmo dando ordem de soltura ainda continua preso porque alguém quer lhe fazer preso privado. Não é o caso de Tanais Neutro, que lhe dizem que se não pedires desculpa, vais continuar preso. Não são esses juízes que nós queremos. São esses juízes que estão agora a manifestar aí em Angola, porque o MPLA lhes falou para ir manifestar, para nos distrair de casos mais importantes, como é o tráfico de droga, como é o caso do Mangena, como é o caso do Joel. Então, tudo isso que vocês estão a ver aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é manipulação do MPLA. Esse caso mediático da juíza é simplesmente mais uma gatuna no MPLA. Porque a próxima juíza que subir também será gatuna. E estou a dizer isso porque em Angola, no MPLA, só existem gatunos. É impossível esperar que um não gatuno saia do MPLA para ir assumir algum cargo qualquer. Eles são todos gatunos, mas quem promove essa gatunagem é o atual presidente de Angola. Quem promove essa bandidagem é o próprio João Lourenço, é o regime político de Angola, que praticamente destruiu o tecido fabril da nossa justiça. Foi o João Lourenço que colocou Pita Gross, um incompetente completo. Foi o João Lourenço que colocou o Joel, ou Lionel, este que arquivou o caso do Egino Carneiro, andou a vender sentenças, andou a extorquir e chantagear pessoas. Foi o João Lourenço que colocou essa tal Lejalzina Gamboa, que roubou o dinheiro do povo e enviou para Portugal e Nova Iorque para os seus filhos. Foi o João Lourenço que colocou a Laurinda Cardoso lá. Foi o João Lourenço que... É o João Lourenço que promove essa bandidagem toda. Não é E esses gatunos são simplesmente meras tosses. A tuberculose de Angola chama-se Presidência da República de Angola. E em cima disso tudo, um país completamente destruído, a oposição de Angola, que seria o grupo que mais poderia vencer, mantém-se completamente calado, como se não tivesse a ver nada disso acontecer. De vez em quando faz uma carta, uma nota de imprensa. Eu não sei vocês, mas para mim, Angola não precisa nota de imprensa. Angola precisa ações. Ações. É isso que Angola precisa. Angola precisa de pessoas como Abel Chivucovuco, que disse: vocês me proibiram manifestar hoje, próximo sábado eu vou voltar para manifestar de novo. Se vocês quiserem, me dão um tiro de novo. E lá ele apareceu e concluiu. São ações que nós estamos a precisar. Eu não estou a dizer que para virar costas a Adalberto Costa Júnior, não é isso. Vamos dar chance ao homem mostrar o que é que ele é capaz. Mas está muito parado, está muito lento. Angola está a precisar de líderes. Se ele não pode fazer, porque tem que andar pelo mundo para ir falar sobre a democracia que existe no mundo, ele pode instruir os seus ajudantes, as pessoas, os seus colaboradores, para começarem esses processos de ação em defesa da vida do angolano e a justiça do angolano e travar esse colapso completo da nossa sociedade que o João Lourenço provocou. Caso contrário, o que nós continuamos a ver vai continuar a ver. Foi agora criado o movimento
abandonar Angola, deixar Angola. Eu mesmo fui uma das primeiras pessoas a incentivar os angolanos a abandonarem Angola. Eu sempre incentivei esse êxodo massivo dos angolanos a abandonarem Angola. Parece que as minhas palavras tiveram efeito, porque agora chegou. Os angolanos agora estão a ajudar-se uns aos outros para abandonarem Angola. Adalberto Costa Júnior, tomara que ele seja inteligente o suficiente para não herdar um país sem quadros, porque os quadros e a força motora estão a fugir de Angola. Vai aqui a última recomendação. Não se distraiam com essa nova novela da Juíza Gatuna. Isso não vai parar. Muita coisa vai acontecer. Não se distraiam com esses títulos, braço de ferro entre Juíza Gatuna e Presidente Gatuna. São os dois gatunos, são os dois camaradas, têm negócios juntos, são os dois malandros. Isso é normal. Preocupem-se com a destruição do fabril angolano, esse tecido fabril angolano. É isso que está a ser destruído através do processo de justiça, ao ponto que 8 cidadãos angolanos são executados pelo SIC e as igrejas que normalmente são apontadas como essa cola do valor moral que segura as sociedades, estão tão caladas como se nem sequer fizessem parte da sociedade angolana. Isso é que é preocupante. A morte dos angolanos. Vermos um governo ir matar ou tentar matar o nosso cidadão no país do outro. Isso é que é preocupante. Porque o MPLA, ali a montanha, pare ratos todos os dias. E os ratos que lá saem dessa montanha, nenhum deles é inocente. Isso sim é que é preocupante. Aonde está a sociedade civil? Aonde estão as igrejas? Aonde está o partido que mais vai beneficiar? Ou a associação ou o grupo que mais vai beneficiar com a potencial saída do MPLA do poder? Por que que continuam calados face a tanta coisa errada acontecer em Angola? Isso é preocupante. Muito obrigado a vocês todos mesmo por entrarem. Eu sei que eu tirei muito do vosso tempo, eu não quero mais tirar muito do vosso tempo, mas eu também havia prometido que eu iria ler algumas mensagens vossas, mas me deixei entusiasmar um pouco pela live, então não li os vossos comentários. Eu vou agora ler assim bem rápido antes de vos deixar sair e deixar-vos continuar com o resto do vosso dia. Mas prestem bem atenção, não caiam mais nessa armadilha do MPLA, desses casos mediáticos, porque tudo isso é distração. Eles viveram, sabe, a ditadura lhes ensinou tão bem como apoderar-se da comunicação social, que nas horas certas eles sabem como trazer esses casos mediáticos para tirar a atenção de outros casos. E o caso mais importante é o Mangena, que está quase a ser assassinado em Moçambique, em conluio com a Frelimo. Isto é que é um caso imediato. O caso imediato é que um juiz ainda mais gatuno que a Jalzina continua no poder. Isso sim é que é um caso. A abertura do ano judicial ainda não aconteceu e Joel é que é o tal presidente do Tribunal Supremo. Isso sim é que é um caso. O Joel continuar ali. Não é a Jalzina que depois lhe ameaçarem que vão, se não abandonar o processo jurídico, vem, não vou abandonar, e depois vão esquecer já o arguido que lhe constituíram. Isso não interessa, ok? Então, bora lá. Quem está aqui, quem enviou mensagem? O Gil Fonseca. Olá, mano, boa tarde, estou ligado. Ligado Wolves Bay, Namíbia, é a banda. Filipe Lourenço, estamos entregues à nossa sorte, diz ele. O FJ Gamek, o NITA faz parte do sistema de caos. Quem está aqui, quem mandou mensagens? O Domingos Alberto Mfinda. Eu quero abandonar Angola, mas você que nos incentivam não ajudam lá muito. Mano Domingos, não precisas de muita ajuda. Abandonar Angola agora mais do que nunca vai se tornar fácil, porque Portugal está a precisar de força motora.
A Itália está a precisar de força motora, a Espanha está a precisar de força motora, Canadá está a precisar de força motora. Por isso, eu sei que existe um grupo no Canadá, um grupo do WhatsApp, na qual as pessoas, eu também fazia parte deste grupo, mas abandonei porque me parece que as coisas lá não estavam muito bem. Para o irmão Domingos Alberto, a primeira coisa que precisas fazer é ter o teu passaporte. Depois de teres o teu passaporte, conseguir um visto para sair de Angola. Infelizmente, terás que sim, senhora, fazer como muitos angolanos, dormir na porta da embaixada portuguesa para seres atendido o dia depois, e depois dali tirares o pé, juntar as tuas coisas e ir para Portugal, e depois de entrares a Portugal, eu te garanto que não voltarás para Angola, e a partir dali podes progredir para a Europa acima. Por isso aqui está a informação para ti. Vá para Portugal, vá para a Embaixada de Portugal, peça um visto, abandona Angola e depois lá toca para fora. A Turi Leng, a Mana é minha companheira também dos grupos. Aqui está a ACJ, já engoliu o sapo e nos poupou da matança de 24 de agosto. O povo abandonou o ACJ. Eu não acho que o povo abandonou o ACJ. Mana Turi, eu acho que o povo está decepcionado com o ACJ. Mas pronto, não estou eu aqui para julgar. O custódio Moisés diz: Angola é um sítio, não é um país. Para aumentar nisso, eu me parece que Angola é um terreno, nem sequer um sítio. O Nelson Santos diz: eu acho que ele foi comprado. O Bastian Pingane diz que a CJ é outro liambeiro. Eu não acho que ele é liambeiro, não. Eu acho que ele é uma pessoa ponderada demais. Eu acho que é uma pessoa que ele pensa muito e pensa demais, e isso acaba, enquanto pensas não ages, e isso acaba tornando então atualmente numa pessoa quase não existente na vida política de Angola, porque depois das eleições eu sinceramente eu não estou a ver mais nada que a oposição de Angola está a fazer, não existe mais nada. As eleições passaram e parece que tudo parou, tudo morreu. Também fomos para a Assembleia, tomamos os assentos, eu apoiei e vou continuar a apoiar, foi a melhor decisão, mas não existe mais nada que esteja a acontecer com a oposição angolana, e tudo isso frente a um país que praticamente para todos os efeitos já deveria ter eclodido há muito tempo. A Isaura Castelo David, onde é que está a mana? A Isaura desapareceu da minha telinha. O Belnes Camilo Mendes diz: eu acho que nós angolanos temos que começar a dar pancada nos deputados do MPLA, coisa boa. Talvez mude alguma coisa. Falou e disse, falou e muita coisa. Verdade, na verdade é que nós temos que ir lutar por nós mesmos, não para que os outros façam por nós. José Anjo da Guarda: manos, estamos ligados, mas estou a gostar do que está a falar. Força, manos, estamos juntos, sim senhora. José Anjo. Carlos Queba: não pare de nos informar, manos, estamos juntos nessa. Deus nos ajudará a vencer os ditadores. Vai sim, só que aqui custo. Este é o problema que nós temos que pensar. Qual será o custo que a sociedade angolana vai ter que pagar para vencer os ditadores? O Oscar Tito Constantino diz: mas olhando para o contexto atual, é que o Adalberto Costa Júnior deveria fazer. O Adalberto Costa Júnior deveria incentivar a população a manifestar contra as injustiças. É isso que ele deveria fazer. Ele deveria estar a falar contra essas injustiças, a promover campanhas contra essas injustiças, a promover seminários contra essas injustiças. Adalberto Costa Júnior devia estar mais próximo dos líderes sociais, os líderes da sociedade civil ou da sociedade cívica, como por exemplo o jovem Gaster e o Cissa, e esses jovens que estão em Angola, que promovem, são essas pessoas que o povo conhece. Adalberto Costa Júnior devia estar mais próximo desses jovens, porque atualmente vê-se que está tudo parado. Esses jovens me parece que foram abandonados. São pessoas importantes para a sociedade civil. Adalberto Costa Júnior deveria estar aqui a dizer que eu nada do que estou a ver, estou a gostar, e povo, estou contigo. Os magistrados manifestam, os professores manifestam, os enfermeiros manifestam, todo mundo manifesta. Me parece que os bombeiros vão manifestar. Por que parece que essas guerras é cada um com a sua, ninguém se mistura? É hora da UNITA ser essa cola que junta todos esses sentimentos de descontentamento e fazer algo maior. Ninguém está a pedir a ele para ir tirar o João Lourenço do poder, mas está-se a pedir a ele para ser essa voz de apoio, essa voz moral contra as injustiças de Angola. E tudo isso não se consegue nas rádios
portuguesa. Esta é uma resposta para o irmão Oscar Tito. Está aqui o Custódio Moisés diz: eu continuo a confiar no ACJ, nele que irei votar. Caso venha a candidatar novamente, eu também vou votar no Adalberto Costa Júnior. Quero deixar isso muito claro, Custódio Moisés. Eu vou votar nele caso ele venha a candidatar-se novamente, mas não é só votando nele, é preciso que ele faça mais para merecer também este voto. Mas até agora nós entendemos muito bem que a UNITA é a única solução que temos para remotamente chegarmos perto de tirar o MPLA do poder. Caso houvesse uma outra alternativa, uma terceira via em Angola, não, eu não estou a falar dos quintinos, dos partidos humanistas, das FNLAs, dos PRS, não é disso. Caso houvesse uma outra via, certamente que eu iria pensar duas vezes a quem votar, mas até enquanto a situação continuar, só haver dois leões na jaula, haver dois leões na selva, o meu voto também irá para Adalberto Costa Júnior, mas é preciso que ele faça mais para merecer este voto. Quem mais está aqui? Quem mais está aqui? O Silvio André disse: boa tarde, mano. Boa tarde, Silvio. Este país está à beira de um colapso, mano. Só precisamos de tempo para o caos. O Silvio André também voltou a dizer: boa tarde, meu irmão. Estou ligado a partir do Brasil, Brasília. É o Maluenza Pascoal, que também marcou a sua presença aqui conosco. O Cleiton Jeremias diz: vamos sair deste país e lhes deixar só para eles ficar país dos velhos cheios de bochechas. Isso também me parece algo muito interessante. Ok. Muito obrigado a vocês todos que entraram. Vão lá então cuidar da vida. Não se deixem manipular pelo MPLA, mais uma vez, com os casos das suas juízas, gatunas. Se quisermos mesmo ver mudanças radicais, se quisermos mesmo prestar atenção em alguma coisa que o MPLA faz, começar a substituir o Lionel, ou Joel Lionel, este do Tribunal Constitucional. Este sim é o causador do colapso do nosso sistema judicial, apadrinhado pelo Executivo de Angola. Obrigado a vocês todos. Fiquem todos bem. Até lá. Aquele abraço. A gente se fala. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima.